Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso. Estamos aqui iniciando mais um programa aqui, o Brothercast. Me chamo Luiz Cláudio, mais conhecido como Chula. Tô do lado do meu amigo Ed Vieira, conhecido como Edão. Ó quem voltou, né? Tava sumido. Seja bem-vindo de volta, tá? O Neca queria roubar meu lugar aí. Boa, Neca representou. Rapaziada, hoje a gente tá aqui com um cara que, eu já queria trazer, já tinha um certo tempo, tá? Mas é isso aí. QR Code na tela, quem quiser fazer qualquer tipo de doação, tá? Vai só apontar a câmera do celular, doe seus 10 mil lá pra gente. Bruda Empreendimentos no Nubank, tá ok? Só deixar lá pra gente. Quero agradecer também aqui os nossos patrocinadores. Belém Artigos Militares, onde vocês encontram qualquer tipo de material para camping, pesca, artigos militares, né? Óbvio também. Coldre, coturno, gandoleta, algema, porta-algema, enfim. E também eu quero agradecer a nossa parceira e patrocinadora da Futuri Corretora de Seguros, tá? Seguro de vida, seguro de automóvel, empresarial, residencial, seguro de saúde, odontológico, enfim. Seguro de viagem, seguro de viagem, importante, viu? Eu já fiz o meu aí, vão fazer o de vocês lá. Vou estar deixando o link do Instagram, tanto da Belém Artigos Militares quanto da Futuri, beleza? Vocês vão lá e vão estar se informando melhor. Não tem erro. E eu quero dar as boas-vindas pro meu amigo aqui, o Tenente Melo, viu? Satisfação, seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação é minha ter sido convidado aqui pro podcast de vocês e vou meter o bicho. Vambora. Tenente, eu vi que o senhor tem lá um... Vou começar logo falando desse Instagram que o senhor criou. Acredito que foi porque o senhor deve receber mensagens diárias perguntando como é que eu faço para entrar no exército? O que é preciso e tal? Aí o senhor foi lá e criou o Instagram Tenente Melo _. Tenente Melo _. A gente vai falar do seu Instagram lá também. Mas a gente vai começar pelo começo, claro, né? O senhor nasceu aqui em Ananindeua, Belém? Sou de Belém do Pará. Belém do Pará. Isso. E o senhor já pensava em ser militar desde criança? Qual é o seu sonho de criança? Cara, meu sonho desde criança é igual praticamente 90% das crianças. Ser jogador de futebol, né? Jogador médico, né? Não, médico nunca tive essa pretensão aí. Eu tive, mas quando eu vi sangue já fiquei... Não é minha praia, não. A minha intenção sempre foi ser jogador de futebol. A gente vai crescendo, vai adquirindo certas experiências na vida, né? Aí fui tolhido quando eu tinha 16 anos de viajar pro exterior, que eu ia tentar uma vida pra lá, pra... Você tentou ainda ser jogador? Tentei com 16 anos. Tentei... É bom de bola? Não. Nunca jogou comigo, cara. Como é que... Sacanagem. Mas tentei pro exterior quando eu tinha 16 anos, aí que eu recebi um convite de uma tia, mas não fui autorizado, né? Pra ir lá pra ir pra Alemanha, já ia fazer um teste por lá. De campo? De campo mesmo. Qual era a posição, Antônio? Cara, eu sempre fui meio atacante. Jogava do meio pra frente ali. Uhum. Aí fui tolhido. Aí, vai estudar aqui é melhor. Cá estamos nós, né? Ficamos em Belém. Quem tem juiz obedece. Mano. Exatamente. Eu acho assim que como jogador, o senhor era um ótimo tenente, viu? E assim, aí tá, o senhor veio, não deu procedimento na carreira de futebol, né? Nem tipo chegou a jogar em algum clube? Não, cara, nunca. Eu jogava na escola quando era menor, né? Jogava salão na escola. E também joguei no Remo, que era o Santa Catarina, e o clube do Remo, salão, na parte de salão. Cheguei a disputar a parte de campeonatos de EPS, essas coisas assim pela escola, mas nunca fui além disso daí. Nunca fui além disso daí. Qual a sua idade hoje, Tente? Hoje eu tenho 26 anos. 26. Pode crer. Aí depois que o senhor começou a estudar, o senhor decidiu mesmo entrar nessa área militar. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular para Direito. Aí fui cursar Direito e dentro da carreira do bacharelado em Direito, eu descobri as carreiras que me abriam as portas. Sim. E lá dentro eu vi uma área que particularmente eu tinha interesse, que era a área policial. E quando chegou a época de alistamento, eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos, né? Então, quando chegou nesse período de me alistar, eu meio que caí de paraquedas, porque na época que eu estava indo para a faculdade, eu estava precisando de recurso. Eu estava decidido a servir como soldado.
Aí apareceu um anjo de Deus dentro das Forças Armadas que disse, pô, a gente tem o NPOR, que é para quem faz faculdade, não conhecia o NPOR na época, né? Aí ele me apresentou, me explicou um pouco como funcionava o NPOR, e foi aí que eu fui para a seleção complementar do NPOR. Aí dali em diante, eu toquei o barco e servi dentro das Forças Armadas até 2022, metade de 2022. E o senhor consegue explicar pra gente o que é o NPOR? Consigo sim. O NPOR, ele é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ele é para aquelas pessoas que já estão cursando uma faculdade, ou na verdade, estão regularmente matriculados numa faculdade, que eles são destinados a uma seleção diferente da seleção geral para soldado, entendeu? É justamente no núcleo de preparação, onde ele vai fazer algumas provas, inclusive prova escrita, que vai definir uma classificação, onde vai ficar ali os melhores 40 colocados para um ano de formação como aluno oficial, e aqueles que mais se destacarem no ano de formação, dependendo do quantitativo de vagas, eles voltam como oficial no ano seguinte. E no caso, essa galera que não ficou, eles vão ser designados a soldado ou eles vão sair fora mesmo? Em que sentido que você fala? Durante a seleção geral do NPOR ou após o curso de formação do NPOR? Assim, porque eles ficam como aspirante, né? Isso, no final do curso de formação, todos os 40 alunos são declarados aspirantes oficiais da reserva. Aí só vai atendente, essa galera que passa ali, que é o quê? Às vezes é uns 5, mais ou menos. Uma média ali, dependendo do quantitativo de vagas, entre 1 a 5, 10, até 15, como aconteceu na turma do meu canga. Tá. Aí assim, essa galera que não passa, eles... São licenciados. São licenciados. Vão para reserva. Vão para reserva, não remunerada, claro. Sim. Só podem voltar se fizer algum concurso público ou fizer algum processo seletivo para temporário. Aí, no caso, nem como soldado eles não podem ingressar mais. Nem como soldado eles não podem ingressar mais. Porque soldado, você só pode ingressar como soldado se você tiver feito a seleção inicial para soldado, entendeu? Sim. Então, quem já foi declarado aspirante oficial, não pode mais servir como soldado. Exceto se fizer uma prova para a polícia militar, por exemplo, que é... no caso a gente está falando aqui mesmo... Exatamente, âmbito exército, né? Isso, âmbito exército, alistamento, armadas, né? Isso, alistamento. E, tenente, quando tu entrou na faculdade, assim, tu tinha uma pessoa que tu se inspirava, não, eu quero seguir, ou tu foi lá dentro da faculdade que tu, tem um ramo militar que eu quero seguir? Assim, quando eu entrei na faculdade, a gente tem milhões de pensamentos, né, cara? A gente consegue ter milhões de pensamentos e o meu pensamento era ser delegado federal. Sim. Era o meu pensamento inicial. Eu procurei saber um pouco sobre a atividade, sobre a carreira, gostei muito. Mas só que com o passar do tempo, inclusive até mesmo quando você serve as Forças Armadas, você se identifica ou não com a atividade. E foi uma área que eu me identifiquei muito com as Forças Armadas, foi a área policial, que eu servia na Polícia do Exército. Então é uma área totalmente voltada para quê? Para aquela parte de combate urbano. E eu vi que a carreira que mais se assemelhava à Polícia do Exército é a Polícia Militar. Então é uma carreira que eu pretendo seguir, estudando exatamente para conseguir seguir essa carreira aí. A galera tá me vendo lhe chamar de tenente, enfim, às vezes até tem um certo respeito de falar senhor e tal, porque no ano de 2019 eu servi o Exército e o Tenente Melo... Tenente Melo que participou da minha formação, né? Então, no decorrer da entrevista, se vocês acabarem vendo eu falar o senhor, então tem um certo respeito, é mais porque, a gente passou um ano praticamente todinho ali, isso. né? Um ano fazendo raiva. Um ano me dando raiva lá dentro, pô. Brincadeira, hein, rapaz? Não é brincadeira não, hein? Aí, então assim, o senhor entrou como aspirante, né? Na PE. Isso. Aí depois o senhor foi a tenente. Mas já era certo a promoção de tenente. A promoção é certa, salvo se você tiver algum impedimento durante ali aquele interstício. Esse impedimento já é com comando já da UEM, né? Exatamente, com comando, se você tiver alguma lesão, punição, né? Exatamente, alguma punição, alguma coisa ali que impeça a sua promoção. A lesão lesão não, né? Não, lesão não é impeditivo para promoção, Sim. entendeu? Mas aquele interstício ali, por exemplo, é o período probatório do aspirante, do oficial. É aquele período enquanto ele é aspirante. É como se fosse aquele período probatório, entendeu? Mas não teve nenhum impedimento, aí cheguei até primeiro tenente dentro da Polícia do Exército. Ah, sim. Pô, foi bem... E assim,
Pro senhor que entrou, né, nesse âmbito militar aí, teve algum mentor que o senhor fala, que o senhor seguiu assim quando o senhor serviu? Assim, cara, a PE era muito pequena, né? Era de muito fato. pequena em relação a oficiais. Mas eu tenho eu tive amigos lá dentro, né? Oficiais que me ensinaram muito. Tenente William, o Eu Tenente, cheguei a conhecer. exatamente, Tenente Cavalcante. Tenente Cavalcante. Foram- Saiu depois que eu saí, ele saiu. Exatamente, saiu. Tenente Teixeira também, Não Tenente conheço. Brandão. Foram Brandão. pessoas que me direcionaram muito bem lá dentro da PE para chegar até quando deu a vontade de sair das Forças Armadas, né? Então foram pessoas que me direcionaram muito bem lá a respeito de todos os feitos que deram para fazer na PE. Inclusive, um comandante que muito marcou a minha formação, a minha passagem pela PE, foi o Major Peixoto, cara extremamente... Todo mundo fala muito bem dele. Fora da curva, cara. Os caras falam que quando ele saiu de lá, né? Pô, não falando mal dos outros comandantes, mas falaram que ia ser bem difícil. Eu não sei nem qual é a graduação dele hoje em dia. Chegar um comandante que tem assim a mesma moral que ele tinha, né? Porque ele cobrava, mas aí tinha moral de cobrar tudo que ele cobrava. Então, com certeza, isso cara. é o absurdo do... Atualmente ele é tenente-coronel, né, cara? Mas só que ele era um comandante que, porra, fora da curva. Quando ele Muito ensinava... muito padrão. Padrão demais, cara. Ensinava e era extremamente profissional com todos os subordinados dele. E assim, indo para a PE, o senhor acabou tendo a oportunidade de fazer diversos cursos, a gente estava até conversando aqui mais cedo. E desses cursos, assim, qual foi o mais sinistro, mais da hora que o senhor fez, assim? Mais da hora, não é o mais sinistro, o mais da hora. Cara, assim, mais da hora, é onde realmente você tá fumado ali, não tem aquela situação, foi o choque, cara. O choque é sinistro. Você cria um espírito de corpo com o pessoal que tá ali, é totalmente fora da curva, que você tá se ferrando com o pessoal ali, é gás, é pimenta o tempo todo, é ficar correndo ao redor da companhia para fazer uma apresentação, apresentou errado, vai correr com o pessoal. Todas as atividades com turma, é sugação e você cria um espírito de corpo legal. A sua turma de choque era bem unida? Tem que ser, né? Cara, é bem unida, cara, bem unida. Inclusive a gente tem um grupo que de vez em quando a gente posta alguma coisa lá. O grupo de formação do choque? Grupo de formação ali do pessoal que formou no choque. Inclusive a minha turma foi a penúltima antes do fim, né? Pois é, 2019 foi a última, né? Foi a última, exatamente, foi a última. Aí falaram que 2020, 2021 não deram mais. Tiraram ali aquele interesse do choque ali e cancelaram o choque, não tem mais choque. E o senhor consegue listar os cursos que o senhor tem? Consigo sim. Dentro da PE eu tive a oportunidade ali de fazer o batedor, o segurança de autoridades, o então finado em mobilizações táticas e corpo a corpo também. Sou formado nessa. Pois é, olha aí. Apanhou bastante. Tá mentindo aqui pra galera. Que não tem mais, né? E o choque. Não tive a oportunidade de fazer o cães de guerra, porque na época disseram que o oficial não fazia cães de guerra, tudinho. Só quem fez. Mas você tinha vontade? Tinha vontade, cara. Tinha vontade de fazer todos os cursos da PE, né? Pra entender um pouco de cada atividade. Sabe o que eu acho incrível? Eu acho assim meio... Não sei hoje, não sei se o senhor sabe me dizer também, mas eu acho assim, não tem ninguém, até do meu tempo, ou até que eu saiba, que tenha os 4 cursos ali que eram, digamos assim, os mais da hora, que era choque, cães de guerra, batedor e segue-out, que é o segurança de autoridade. Hoje, tem alguém que é formado nesses 4 lá? Na PE, não. Não, né? Na PE, não. O senhor só não tinha cães de guerra? Eu só não tinha o cães de guerra. Aí, Tenente Brandão, salvo engano, só não tinha o corpo a corpo. O cães de guerra também não tinha o cães de guerra. Tenente Cavalcante não tinha o batedor. Tenente William não tinha o cães de guerra e não tinha o batedor. E assim, a gente sempre tinha alguma pendência para fazer na PE, né? O senhor tem uma história assim que lhe marcou dentro desses cursos que o senhor fez? Cara, história assim, todo curso ele gera algum tipo de história, né? Seja história boa, seja história ruim, né, cara? História ruim, são as mijadas que a gente toma dentro do curso por fazer alguma besteira e tal. História boa, a gente cria uma proximidade muito grande com todos os alunos ali. Aí, claro, vai ter aqueles que você tem mais afinidade, tem aqueles que você tem menos afinidade, né? Mas o interessante disso é que você consegue fazer uma rede de amizade intensa. Por exemplo, eu tenho amigos da PRF, amigos da Polícia Militar, Detran, tive a possibilidade de trabalhar em vindas de presidente e vice-presidente para cá, para Belém. Para fazer vinha fazendo escolta deles, né? Fazendo escolta deles, exatamente. E isso aí ajudava muito na parte de contatos. É uma coisa muito interessante, né? Porque assim, pra galera que tá ouvindo a gente, que tá vendo, pode não ter essa noção, mas
esses cursos que a gente tá citando aí, geralmente não é só a galera do Exército que faz. A galera da PRF, a galera da Polícia Militar, enfim. Então, como você falou, gera muito contato, gera muito essa parada assim, de amizade com esse pessoal, né? E era isso que me encantava bastante, assim, também na época que eu servi. Eu tinha vontade de fazer alguns cursos e não tive oportunidade também, porque eu só fiquei meu ano de recruta e pedi pra vir embora. Mas... Pode falar, mano. Esse do corpo a corpo é o quê? É tipo... Corpo a corpo Porradal seco. Porradal seco. Esse daí eu tive tipo artes marciais mesmo, valendo. Jiu-jitsu. Artes marciais, aí imobilizações táticas era mais voltado para a área de uso de tonfa, algema, dessas partes assim. Eu também tive a oportunidade de fazer esse curso do corpo... estágio. Sim. Estágio lá no Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército. O sargento Matheus também fez, não foi? Isso, foi comigo, inclusive. Ah, o senhor fez junto com ele? Fui junto com ele lá. A gente fez junto esse curso, esse estágio lá no Rio de Janeiro. Cara, lá no Rio de Janeiro foram 2 semanas. Já aqui em Belém, a gente utilizava uma semana para imobilizações táticas e uma semana para corpo a corpo. E geralmente era junto ali os estágios, né? O pelotão que está fazendo o imobilizações na semana X vai fazer na semana Y corpo a corpo e invertir a ordem, entendeu? Aí era feito assim. E o senhor gosta de alguma tipo de arte marciais? Cara, eu sou praticante de jiu-jitsu, Muay Thai, né? Também já treinei um pouco de MMA e boxe. Dá pra você dar um golpe nele aqui só pra mostrar pra galera? Eu sou Blue Belt, meu filho. O senhor também é faixa azul, né? Sou faixa azul também. Faixa azul também. Eu lembro que quando eu entrei na PE, o mestre Wilson estava dando aula, foi lá que o senhor conheceu, não foi? Foi lá que eu conheci o mestre Wilson. Lá. E o jiu-jitsu também? O senhor já treinava? Não, já treinava antes, mas só que eu parei um tempo, até mesmo por conta de tempo, né? Até por conta de tempo, aí como já calhava da gente poder fazer no período do TFM o jiu-jitsu, era de manhã. Isso, ou no final do expediente, aí já voltei a treinar, que facilitou muito pra mim essa lida aí. Geralmente quem puxava o TFM era vocês, os oficiais. Era os oficiais, exatamente. A gente tinha uma certa restrição pra treinar durante o expediente ali, na hora do TFM. Sim. Aí, quando não era eu, era o Tenente Brandão. Quando não era nenhum dos dois, não tinha que puxar, se a gente era chamado a atenção por conta disso daí. Pois é. E qual é o curso que o senhor acha mais sugado lá de dentro? Mais sugado? Choque. Assim... Todo curso ele tem o seu período de sugação, né? A instrução por si mesma, ela já suga o aluno. Por exemplo, o batedor. Você tá numa escolta, ficar o tempo todo subindo e descendo da moto, você chega no final do dia, você tá extremamente exausto de estar fazendo isso daí. Segue out. Você tá o dia todo ali pegando instrução, vai ter que fazer algumas atividades, você também fica exausto. Aí, choque. O choque para mim foi o mais cansativo. Apesar de ter sido 2 semanas, foi o mais cansativo porque batedor e segue out, dificilmente você tinha uma instrução noturna. Já o choque não. O choque você ia até a noite ali, 11 horas, 11h30, tendo instrução, que aí você era liberado. Aí durante o dia todo, gás lacrimogêneo e pimenta. E o pronto do choque também era bem cedinho. O pronto do choque era às 6 horas da manhã, tinha que estar pronto pro choque. Levava direto, 6 da manhã às 11 da noite. Até às 11 da noite. O período só de refeição ali, que era o tempo que a gente tinha, fazer alguma refeição. E refeição era 5 minutinhos. 10 é luxo, mano. 10 minutos é luxo. E quando errava a oração do choque, era pior ainda. Porque, olha a responsa. Se o cara errasse a oração do choque, ele tomava... Eu tô falando assim, parece que eu tava... Parece que tu é Capitão Nascimento aí. Não, é assim, o cara erra a oração do choque, é o turno todo que leva pimenta e gás. Aí já pensou, tu vai lá pra frente pra fazer a oração do choque, tu erra. Mano, a tua turma quer te matar, mano. Tu é doido, então... E o rango era bacana? Um peixinho? Cara, a gente pegou, no choque, a gente pegou uma leva de 6 meses de porco, né, cara, praticamente. Todo dia era porco de... Por isso que quando a gente ia pro batedor que ia levar comida lá, o senhor falava assim, porra, só não me traz porco. O senhor pegou raiva de porco dele. Cara, eu peguei uma raiva de porco, que chegou uma carga de porco pra lá, pra companhia, que a gente passou 6 meses, eu tô exagerando aí, cara. Mas, tipo assim, uns 2 meses direto comendo porco, cara. Aí era segunda a sexta, era porco. Aí porco cozido, porco assado, porco ao molho do mel. Frito, de tudo quanto era jeito, o pessoal inventava uma maneira de fazer porco lá, né? E pior que a galera que era mais antiga lá que eles tinham esse negócio de, pô, hoje é porco e tal. Então foi bem por causa disso, né? Passaram uma etapa comendo só porco, né? A gente passou uma etapa lá só no porco, cara. Pô, eu dou uma comer porco. Eu gostava, porco é bom demais. Vamos ser um porquinho hoje.
Pois é, mas só que, tipo assim, tu comer também todo dia, né? Que nem era. Por que não tu é obrigado a fazer a tua refeição no quartel? Exatamente. Aí, assim, por exemplo, aí o cara pega ali a refeição todo dia, era almoço e janta. A nossa refeição ali completa, né? A gente tinha o café, almoço e janta dentro do quartel e a ceia, mas só que a gente do choque não fazia ceia, né? Não fazia ceia, né? Não fazia ceia, exatamente. Só... Isso daí é de menos, cara. A gente comia bem no almoço. Eu acho que o cansaço do cara também tá tão elevado que o cara nem... Pelo menos eu sou assim. Se eu estiver muito cansado e com muita fome, eu priorizo o meu descanso ao invés de comer. Cara, não sei porquê, mas eu priorizo isso. Eu priorizo comer, eu acho. Cara, na verdade, a gente leva ali primeiro o quê? A gente quer primeiro comer pra poder descansar tranquilo, porque o cara com fome ali, o cara não... O cansaço fica pior, fica dobrado. O cansaço fica pior. Pô, mas eu prefiro muito dormir do que... Tô vendo pra esse teu corpo aí. Não, tipo assim. Aí que tá o problema. Eu nunca preciso optar por um por outro, né? Às vezes eu chego em casa, tipo, estiver muito cansado, eu não como, eu só faço deitar e dormir, pô. Aí tu acorda 3 da manhã e come. Eu já tô descansado. E Tenente, como é que funciona o Guerra na Selva? Cara, o Guerra na Selva, ele é um período... A gente não tem a possibilidade de fazer, né? Não tem possibilidade. Temporário, só o pessoal de carreira. Mas o Guerra na Selva, ele, salvo engano, são 10 semanas, onde dentro dessas 10 semanas você tem fases, que é a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase é tipo como se fosse uma boina, um pouco mais elevada. A segunda fase é patrulha. Terceira fase é operações na selva. Basicamente é mais ou menos assim. Vida na selva, que o pessoal chama. Vida na selva, operações e tem mais um lá que eu não sei informar para vocês aqui. Aí, ao longo das 10 semanas, e sempre dentro dessas 10 semanas, é mais ou menos 10 dias direto de curso, por mais ou menos um de intervalo. Pelo que eu conversava com o pessoal que era Guerra na Selva, né? Eles falavam que era mais ou menos nessa maneira aí. Aí é lá no SIGS, em Manaus, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Da militar de todo o país lá, né? Da militar de todo o país, assim, o cara que é de carreira, ele pode fazer, né? A partir de sargento, né? A partir de sargento exatamente. Terceiro sargento de carreira, ele pode fazer esses cursos aí. Na verdade, a maioria dos cursos dentro do Exército, eles são pro pessoal de carreira. Quem consegue fazer algum curso que é exclusivo para militar de carreira é quem serve dentro daquele quartel. Exemplo, paraquedista. O PQD que o pessoal chama. Sim. O temporário consegue fazer? Consegue fazer. Mas, por exemplo, quem serve no norte aqui, se quisesse piruar, só se tivesse uma peixada muito grande que conseguiria me designar para fazer o PQD. Mas... Lá no quartel de PQD, até os recrutas deles fazem o PQD. Né? Porque é atividade fim, né? É atividade fim que vai ser o quê? O salto de paraquedas como infiltração, tudo. Tem que formar o recruta paraquedista. Aí, por exemplo, oficial que serve lá na brigada, ele pode fazer o PQD? Pode fazer. Inclusive, às vezes é até requisito o cara fazer o PQD ali para poder continuar dentro da tropa. Eles ganham um a maisinho, né, no soldo deles. Eles ganham um a maisinho no soldo ali, a compensação orgânica que o pessoal chama, né, 20%. Aí vai subindo ali para ele ficar com esse 20% ao longo de toda a carreira, ou de carreira, claro, né? Ele tem que passar, salvo engano, são 5 anos na brigada paraquedista, realizando, acho que são 2 saltos por ano. Mais ou menos nessa faixa aí que ele consegue incorporar esses 20% ao longo de toda a vida dele. E o senhor tinha vontade de fazer os dois? Guerra na Selva e o PQD? Cara, assim, Guerra na Selva foi uma atividade que eu nunca tive tanta afinidade, essa parte de selva, né? Por isso que eu me identifiquei muito com a APE, com a atividade de combate urbano. Mas o PQD, eu tenho uma vontade de se passar num concurso da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, seja lá qual for assim, é um curso que eu tenho vontade de fazer. Guerra na Selva, mais por conhecimento, né? Mas assim, eu só não teria... Se tivesse oportunidade, eu não iria fazer Guerra na Selva. Não, iria mais por conhecimento. Mais por conhecimento. Mas, dizer assim... Cara, é meu sonho ser um Guerra na Selva. Não tem esse sonho, não. Poxa, cara, falando, é um pouquinho mais de 3 meses, né? O cara faz o Guerra. Quase uns 3 meses ali. E é sugado, né? A galera chega... A gente consegue ver, assim, que os caras chegam... Por exemplo, na época, o Capitão Michel fez o Guerra, ele saiu de lá da PE, foi fazer o curso dele e voltou meio sugadinho. Tava, né? assim, cara, o pessoal passa... É aquele negócio, o pessoal tem restrição de alimentação, tem restrição de descanso, né? Pô, descanso é essencial, cara. Se você come muito e descansa mal, do mesmo jeito você vai ter perda de peso.
Então é muito normal, o pessoal tem um período da sobrevivência lá, que é um pouco maior do que o período da boina, bem maior na verdade, né? E diferente. Então tudo isso daí impacta para que... Pois é, pelo que o senhor falou do Guerra na Selva, a formação no recruta hoje em dia é basicamente, porra, nem se compara a um Guerra na Selva, mas assim, o senhor falou que tem período de instrução, né? Isso. Aí o período de sobrevivência e aquele outro, qual outro período o senhor falou? É o período de operações ali, patrulha, operações. É basicamente isso também que a gente tem na nossa formação de recruta, só que mais reduzido. Tipo ali, uma semana a gente faz tudo isso que o senhor falou. E os caras fazem isso aí. Os caras fazem isso durante ali... Quase 3 meses, 3 meses, praticamente, então, bem mais aprofundado, entendeu? E tem muita gente que não forma, né, também? Tem muita gente que não forma lá. Inicia assim... Tem noção de mais ou menos quantos? Não tenho noção, mas uma galerinha que dá uma baixa, né? Cara, assim, porque um curso desse, o cara tem que ter os S's, né? Saúde, sorte, simpatia, que a gente chama aí, né? O cara tem que ter esses S's aí. Então, muitas das vezes, o cara pode ser um excelente militar, mas só que o cara tá mal de saúde, o cara tem algum problema, pode quebrar uma perna, pode quebrar um pé ali, quebra um braço. O cara não vai ter condições de prosseguir no curso, né? Então, isso daí acaba fazendo ele ser desligado. Tudo isso daí. Teve um curso do batedor. Quando o senhor estava formando no batedor, estava formando a turma de 2019 do batedor, teve um sargento lá que, na época era sargento, não sei hoje em dia, ele era o 03. Ele era Guerra na Selva também e ele já tinha tentado fazer o batedor. Não sei se o senhor vai lembrar dele. Ele era sargento da PE de Marabá. Marabá, o Pedrão, sim. Ele mesmo. Pedrão. Ele tinha quebrado a perna no batedor, não foi? Quebrou a perna no batedor quase foi no período de maneabilidade, 2 semanas antes do início da escolta. E nesse ano que ele fez, 2019, foi o ano que ele formou. Foi o ano que ele formou. Mas parece que ele não tinha passado num outro também. Foi, ele já era a terceira tentativa dele. A primeira ele não passou, a segunda ele quebrou o pé, aí formou na terceira. E ele era bom, ele era sargento antigo, né? Já era segundão na época lá, desenrolado. Agora acredito que já seja primeiro, mas desenrolado, totalmente desenrolado. Tem um limite de tentativa que ele pode fazer? Não, cara, não. Pode. Até onde o exército deixar, cara. Até onde o exército deixar, entendeu? Não tem limite de tentativa. Eu lembro que na primeira fase do curso de batedor é aquela que os caras têm que ficar... A parte de maneabilidade. Isso, vai na manha com a moto ali e tal, né? E a galera desligada naquele primeiro logo ali, né? A parte de maneabilidade, ela é uma instrução, ela é uma parte que é avaliativa, né? Eliminatória, não vou dizer que é classificatória, é eliminatória. Então, o cara que não passa nas pistas ali, ele pode ser desligado sim. Só pra me recordar que eu não lembro, mas tipo assim, o cara tem 3 oportunidades pra passar na pista? Assim, varia muito de acordo até com os manuais, né? Mas a gente utilizava o quê? A gente dava 3 tentativas para ele passar na pista, cometendo certo limite de falta. Pé no chão era finalização de tentativa na hora. Encostar no cone também. Encostar no cone era penalidade, uma falta, exatamente, uma falta. Eu lembro. Eu tive um amigo meu que fez também. Pô, não formou, mas ele fez o Tabosa. Serviu comigo Tabosa, da minha turma, sim. Lembra, né? O Tabosa fez, mas não formou, né, nesse ano. Era desenrolado na moto, mas eu acho que ele não teve a questão ali simpatia, eu acredito, no curso. Depende, cara. Não pelo senhor, entendeu? Tipo assim, sim. Acredito que o senhor queria formar todo mundo, o máximo de pessoas. Claro, assim. O pessoal que vai trabalhar com a gente, cara. Mas não depende assim, tipo, 100% só do senhor. Não tem como... Eram mais ou menos uns 36 cabeças ali, né? Eram mais ou menos isso? Cara, geralmente eu colocava no máximo 30. Estourando ali o limite... O limite máximo mesmo já com gordura, entendeu? Exatamente visando... acho que nesse ano foi 20... 26 era geralmente o que ficava ali, porque tem a parte de desligamento. E pra gente fazer uma escolta legal, a gente utilizava pelo menos 12. Então, pra ficar pelo menos 2 turmas ali de escolta revezando, entendeu? Enquanto a escolta A tava fazendo uma rota, a B já tava planejando ali, tava no QT olhando o pessoal fazendo escolta, aí invertia. Aí um dia a gente utilizava ali os pares, outro dia a gente utilizava ali do 1 ao 12, por ordem de numeração. Geralmente a gente fazia dessa maneira aí. Desses 30, 26, quantos passam mais ou menos? Assim, a gente, como eu falei pra vocês, a intenção não é desligar, né? Nunca é desligar, nunca a intenção é essa daí.
a intenção é a gente formar o máximo de gente para quê? Até porque facilita para vocês depois que os caras estão formados. Se tiver competência, é bom para vocês. Justamente, facilita muito pra gente, porque quanto mais gente formada, melhor pra gente conseguir fazer atividade. Pode pegar até mais de uma missão. Exatamente, mais de uma missão. Por exemplo, já aconteceu da gente fazer 2 escoltas simultâneas. Aí a gente tem que pegar ali metade da... A gente tinha ali mais ou menos 6 da PE, por exemplo. Aí 3 para escolta A, 3 para escolta B. Aí enquanto um ia para uma rota, a outra já ia para outra rota. Aí a gente utilizava o apoio ali da Guarda Municipal, sim, Detran, PRF e Polícia Militar, que são os 4 órgãos que a gente tem formação aqui. E como é que funciona assim para trazer esses caras para ajudar na escolta? Você manda um ofício, manda alguma coisa, ou só chama os caras e eles vêm? A ideia é mandar ofício para os órgãos, né? A gente tem que mandar ofício para os órgãos. Porém, como o meu contato já era muito próximo com a gestão de cada órgão aí, a gente já tinha essa facilidade de conseguir pedir o apoio, mas claro que em outro momento a gente já tinha que mandar ali o ofício para poder formalizar, para poder o pessoal estar respaldado também. Que às vezes, por exemplo, surgiu uma missão 5 horas da tarde para amanhã 10 horas. Não vai ter aquele tempo todo de fazer o trâmite legal, de pegar o ofício, enviar o ofício, o comandante lá despachar tudinho para poder mandarem um apoio. Às vezes tinha que ser no roubo. Pô, camarada, tô precisando de um apoio aqui, tem condições de fornecer? Aí ele, não, tem condições de fornecer, mas só manda o ofício para formalizar aqui pra gente. Eu já falo aqui com o fulano de tal, verificando se a gente pode prestar esse apoio aí. Aí ele, beleza. Ah, saquei, entendi. E, tenente, e o senhor agora pensa em ir pra polícia? Cara, eu tô estudando porque eu quero voltar para a área policial, né? Uhum. Eu tô estudando, exatamente, sou bacharel em Direito e formado em Segurança Pública também, tecnólogo em Segurança Pública. Então, o meu foco realmente é a área de policial. Sim. A carreira em policial. 2016 o senhor passou, mas Isso, em optou... 2016 teve o concurso e eu tava no NPOR na época, né? O senhor passou primeiro no NPOR ou passou primeiro na polícia ou foi junto? Eu passei primeiro no NPOR e a prova foi durante o curso do NPOR, o curso de formação. Aí chegou a prova em outubro, mais ou menos, em outubro de 2016, eu peguei, fiz a prova e fiquei bem classificada. Fiquei dentro do quantitativo lá. Aí eu comecei a fazer os exames, tudinho, e quando eu fui ver, eu também estava bem classificado no NPOR. Aí o que aconteceu? Eu, um moleque cabeça de 18 anos ali, né, entre ser soldado da Polícia Militar e oficial do Exército, acabei escolhendo ser oficial do Exército ali, mesmo que temporário, né? Na época eu estava no 5º semestre de Direito já no NPOR. Eu disse, pô, então vai dar para eu me formar legal aqui. Tem uma diferença salarial também boa, bastante, né? cara. E, não era pouquinho, não. Pô. Pode falar pra gente quanto é que um tenente estava tirando? Cara, na época que eu vi o salário da Polícia Militar, do soldado, ele tava batendo 3.400. Né? 3,5 mais ou menos. E eu já entrei no Exército ganhando 7.800 mais ou menos, cara. Com 18 Isso com aspirante, né? Depois que sai a tenente, já sobe um pouquinho o soldo ali, né? Pois é, por que tem essa diferença de soldo? Porque, por exemplo, um tenente da polícia ou do bombeiro, ele ganha bem mais do que um tenente do EB, né? Cara, pelo que eu já conversei com meus amigos da polícia, né? O soldo, que é o que é o salário realmente... o salário, ele é baixinho na polícia. O que deixa o salário alto? Periculosidade. São os benefícios, né? Exatamente. Já no Exército, não. O Exército, o teu soldo é alto e os benefícios são menores. Bons. Que aí, quando vem o desconto do imposto de renda, aumenta bastante ali, entendeu? Ah, entendi. E tenente, como é que funciona assim? O senhor foi tenente, aí agora para fazer a prova da polícia, o senhor pode fazer soldado ou não pode? Posso fazer soldado, não tem esse impedimento aí. Não tem esse impedimento. Algumas provas, por exemplo, para soldado fuzileiro naval. Sim. Exemplo, se eu tivesse idade, eu não poderia fazer, por quê? Lá tem um requisito que diz que se foi militar temporário, não ter tido uma graduação maior do que terceiro sargento. Sim. Fala tipo assim, tem um requisito lá. Ou seja, não poderia fazer, mas a polícia não tem esse impedimento aí. Porque na minha época, você não vai lembrar do Brito, que é da minha turma. O Brito fez o da de fuzileiro, não foi? Fuzileiro. Passou, ficou, se formou. Acho que ele é cabo hoje em dia, o Brito. E o Brito era um soldado, era um moleque muito bom, né? Ele era bisurado, o pai dele também era polícia, né? É polícia, isso. O pai dele era coisa assim. E com a cabeça que o senhor tinha antes,
passou na NPOR, passou na polícia. O que pesou pro senhor foi graduação, né? Na cabeça ali, o senhor imaginou que, tipo, pô, vou entre ser soldado da polícia e ser oficial do exército... E o financeiro também, né? O financeiro, justamente, o financeiro foi o principal, pagando né, faculdade cara? também. O financeiro. Aí, assim, hoje em dia, olhando com mais maturidade, assim, o senhor se arrepende de ter... Cara, o que eu costumo dizer, Deus é bom, né, cara? Deus é bom. Me arrependo em partes, porque se eu tivesse seguido a carreira da polícia lá em 2016, ali, inclusive, chamaram só, acho que foi final de 2017 para 2018, né? Que terminaram todos os testes. Eu fiquei olhando ali, eu disse, se eu tivesse lá, talvez eu já tivesse até terminado a minha faculdade, tivesse tido mais tempo para papirar para um oficial da Polícia Militar, para delegado mesmo, para investigador, seja lá o que for. Talvez tivesse tido bastante tempo para fazer isso daí. Um pouco diferente do Exército, né? Mas aí vem aquele questionamento pelo outro lado. Pô, mas se eu tivesse ido para a polícia, Deus o livre, já poderia estar até morto por ter tido algum confronto na rua. Então, o que eu costumo dizer, tudo que Deus faz é bom, né? Mas pensando pelo lado... tem um porquê, né? Exatamente, tudo tem um porquê. Pensando pelo lado racional ali, a gente entende dessa forma aí. E assim, o senhor tem ou tinha vontade de ser militar de carreira? Das Forças Armadas? Das Forças Armadas, cara, hoje em dia eu não tenho vontade. Não tenho vontade de fazer uma... Eu acho incrível, assim, a galera que serviu o EB e tal, que quer fazer... Que estuda fazer prova da polícia, que é o seu caso e tal. Ninguém quer voltar pro Exército. Assim, cara, a gente conhece um pouco a realidade da força, né? Eu sou muito grato ao Exército, cara, sem dúvida. Eu também. Eu falei, olha, tipo assim, quando eu entrei no Exército, eu tava trabalhando já, porque assim, o meu motivo de entrar no Exército foi basicamente igual ao seu. Vou contar bem rápido a minha história aqui. Tava treinando jiu-jitsu, achei que ia ser lutador. Alguma coisa na minha cabeça falou assim, esse moleque vai ser lutador. Eu falei, vou ser lutador. Treinei, competia, ganhava a competição e tal. Eu falei, pô, eu comecei a assistir o gostinho de, pô, isso aqui vai... Aí o que aconteceu? Eu fiquei assim meio que ranqueado no jiu-jitsu. Eu falei, pô, acho que dá pra me ranhar alguma coisa. Meu professor falou, pô, tu é bom, dá pra chegar e tal, pá. Só que aí aconteceu de eu ganhar uma bolsa numa certa instituição aí, que eu não vou citar o nome, só que por peixada me tiraram e eu não ganhei essa bolsa. Aí aí acontece em todos os âmbitos aí. Sim. Peixada. Aí eu fiquei meio desmotivado. Eu entrei como refratário, já não tinha 18 anos, não estava na idade. Aí eu fiquei assim, pô, preciso ganhar grana. O meu pai tinha falecido, eu morava meio que só com a minha mãe. Eu falei, não, tem que ganhar grana, preciso de... Aí entrei no Exército. Eu fazia faculdade na época de Educação Física. Não tive essa instrução para entrar na NPOR, nem sabia o que era NPOR. Aí eu era tão assim, ingênuo no Exército, que o Tenente Brandão tava lá no meio da nossa turma, e ele falou, pô, entrei em 2016, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, pô, ele é todo grandão. Eu falei, ele é novo, será? Ele falou, pô, entrei em 2016. Aí eu falei assim, caramba, ele entrou em 2016, a minha turma era de 2019, eu imaginei. Ele foi soldado? Só ver tanto que é ingênuo. Sim. Não, muita gente pensa dessa maneira aí, ele foi cara. Soldado, cabo, sargento, terceiro, primeiro. Eu falei, mas como assim? Ele já é oficial, já é tenente, tudo isso. Eu falei, caramba, só que eu não sabia o que era NPOR, entendeu? Eu não sabia. Enfim, aí entrei porque precisava de grana. Na coisa assim. Mas, olha, sou muito, muito grato. Aí na época, quando eu tava quase já chegando pra incorporar, eu ainda tava trabalhando, eu consegui conciliar, consegui trabalhar, aí chegou o internato. Aí o meu patrão na época falou assim, pô, a gente tá querendo assinar tua carteira e tal. Eu falei, não, amigo, não assina a carteira, porque senão eu vou ter aqui algum dia de carteira assinada e vou começar a trabalhar. Então, não assina minha carteira. Eu vou sair daqui com 2 semanas, um exemplo. Foi quando vocês anunciaram que ia ter o internato. Sim. Aí eu no meu internato lá, pô, o cara no internato ele pensa muito na vida dele. Pô, será que é isso que eu queria? Que diabo que eu tô fazendo aqui? O cara começa a pensar isso aí. Sim, começa. Aí eu peguei e falei assim, pô, eu tava bem empregado e tal, ia trabalhar de carteira assinada, tudo tava bacana. Eu tinha um relacionamento, tem até hoje com o meu antigo patrão, um relacionamento excelente. Mas assim, que nem o senhor falou, eu sou muito grato ao Exército e eu muito grato também, entendeu? Muito grato, mesmo eu tendo ficado só 10 meses, mas assim, aquilo que o senhor falou, eu tenho um grupo da minha turma, desde 2019 eu sou amigo de praticamente todos os 56 soldados que serviram comigo, entendeu? É uma parada absurda, assim, que quando o senhor uma vez falou numa formação nossa,
vocês vão passar por coisas aqui com umas pessoas que vocês nem conhecem, que vocês vão começar a olhar pra esses caras de uma maneira diferente. E é muito isso, pô. Tipo assim, às vezes tu tem dúvida, fala assim, será que um amigo meu faria o que esse cara que eu nem conheço faria por mim? Com certeza, Então, cara. gera muito essa parada de gratidão pelos contatos. Eu acredito que é isso muito que o senhor tem também. Sim, né? sim, cara. Eu também meio que caí de paraquedas nas Forças Armadas, né? Na época, tava precisando de grana, já tava convicto que ia servir como soldado. Queria servir pra levantar grana. Já queria pé, já? Tinha esse conhecimento? Não, cara, não tinha esse conhecimento, não. Só queria ser militar. Só queria pegar a farda e pegar o cascalho que as Forças Armadas proporcionam. Tanto é que hoje em dia muitos jovens querem fazer isso daí porque pouco mais do que um salário mínimo que o cara ganha ali e tem a vida boa que o pessoal diz, fora né? o suporte que o exército dá, pô. Exatamente. Casa, comida, só não te dá roupa lavada. Mas tu tem que lavar tua roupa. Mas, Exatamente. Pô, casa, comida, a vida boa é tudo de nesse graça. sentido aí, né? Tem plano de saúde, alimentação e moradia, cara, dentro do exército. Moradia. E o senhor falava muito isso. E ele ainda falava assim pra gente, pô, o exército é uma mãe, pô. Pra você o exército é uma mãe. O cara, ele come de graça, ele dorme de graça, e quando ele dorme, ele é rodeado de gente aqui com arma vigiando ele, que era tipo os caras do quartel que ficam lá nos postos, né? E é verdade, pô. O cara vai dormir tranquilo, pô. Quem é que vai querer? Quem é um louco que vai querer invadir o quartel? Justamente, pô. Já tentaram, já se deram mal. E, tenente, mas você já pegou algum aluno que bateu continência com a mão esquerda pro senhor? Cara, tem vários, mas só que teve um que marcou aí, porque eu fui chamado a atenção por conta disso aí, cara. O senhor lembra o nome dele? Cara, era o soldado Vieira. O meu nome era Vieira Monteiro. Vieira Monteiro. Ah, tá. Pô, eu prestei conhecimento, mas eu tenho uma... Eu vou me justificar aqui. A gente não teve a instrução de... Cara, nada justifica. Não, mas eu vou falar. Nada justifica. Eu tenho que falar aqui. Você pode tentar. Explica, mas não justifica. É verdade. Mas olha só. Lá vem o comandante, né? A gente não teve instrução de continência ainda, a gente ia ter. Nem era naquele dia que a gente ia ter, né? Nem era naquele dia, exatamente. Pô, os barra 19 vão me desculpando aí, vou ter que falar essa parada aqui pra vocês. Peguei, aí tava fazendo o famoso cri-cri, pra quem não sabe, é assim, a companhia lá, ela era de broquete, né? Paralelepípedo. Bloquete, paralelepípedo, isso aí. E nasce as graminhas, né? Os matinhos, assim, no redor. Aí o cri-cri é o cara meter a mão ali e ficar tirando aqueles matinhos ali. Normal, qualquer militar faz isso. E eu tava fazendo. E a minha mão dominante à direita e eu aqui. Tá pegando a mão, ficou só lama. Pô, lá vem o comandante vindo ali. Comandante com o seu 1,5 m ali, o Major Cleito veio. Aí todo mundo da minha turma se levantou. Pá. Aí eu me levantei também, eu tava agachado aqui. Aí eu me levantei. Pô, a minha mão só lama, a mão direita. Falei, eu não vou sujar aqui a minha... Aí eu prontamente com a mão esquerda pra ele aqui. Aí o soldado antigo viu. Aí chegou comigo e falou assim, pô, recruta, você fica reclamando que a gente tá clicando vocês. Tu fechou continência com a mão esquerda. Eu falei, pô, mano, olha como é que tá a minha mão direita aqui. Tu acha que eu vou sujar meu rosto? Paguei 30 flexão. E de noite? De noite não, né? Aí depois disso daí, o comandante chama lá. Pô, cara, tem recruta aí me prestando continência com a mão esquerda. Tava passando ali pra ver como é que tava a manutenção das instalações. Aí o recruta pega, se levanta e pá, com a mão esquerda. Pô, aí vocês estão de sacanagem, né? Cadê a instrução de continência pra esse pessoal aí? A gente, não, é hoje à noite. Nem era. Cara, nem era. Toda a rotina. Mudou toda a rotina por causa de um peste desse, cara. Quase uma semana ficou fazendo... Pô, agora a galera vai ter uma impressão de bisonhão que eu era, mas eu não era bisonhão. Era assim, pô. Eu não era bisonhão. O cara que faz isso é bisônio, pô. O cara que faz isso, o cara que cai da guarita, o cara que pega uma cocada. Guarita em off, não pode. Como que não é bisonho? Não, mas tipo assim... Tá, bora lá. Pô, bisonhei mesmo, mas a gente não teve instrução, então era uma coisa que a gente falava. A gente só vai cobrar aquilo que a gente tá ensinando. Acho que foi até por isso que nem foi citado, né? Pô, justamente não foi assim. citado nada, porque poderia muito bem chegar lá, pô, teve alguém aí que prestou continência com a esquerda, se acusa logo, se acusa. Pô, eu ia me acusar porque todo mundo viu, pô. É o que eu costumo dizer, né? Dentro do quartel a gente tem 2 períodos, que é o período de ensinar e o período de cobrar. A gente ensina eles ali durante um tempo, até eles pegarem todas as instruções básicas, saber ali o que é a parte de transgressão disciplinar, crime militar, continência, hierarquia e disciplina.
pegou todas as instruções básicas ali, aí sim a gente começa a fazer a cobrança. Aí aquele que difere do que é certo, aí a gente começa a cobrar de que maneira? Disciplinarmente. Sim. Que é a nossa FATD, que é o nosso formulário de transgressão disciplinar, de apuração, na verdade, né? Mas antes disso aí, mano, o cara paga muito. O cara paga muito. É aquele ditado que o pessoal costuma dizer, me corrija se eu estiver errado, mas é só o trauma coletivo gera... Só o trauma coletivo gera união, pô. Gera união, pô. Minha turma era... Pô, minha turma... Era bem unido. Não, minha turma era muito unida, pô. O pessoal fala assim, acho que é mal de turma anterior. Por exemplo, a minha turma era barra 19, os barra 18 falavam assim, pô, essa turma de vocês é muito porcaria. Essa turma de vocês é tipo assim, uma forma de fazer com que a gente tente ser melhor. Os caras ficam muito no nosso pé. Teve uma vez que a galera dos barra 17, cara, que a gente falou assim, pô, a turma de vocês é uma turma boa, pô. A gente ficou, acho que até ali, beirando julho, ninguém na minha turma foi preso. E isso aí é o cara... É pra glorificar de pé, mano. Sim. Porque geralmente já tem os 2, 3 da turma que já foram presos. Acontece muito, né? Sempre tem aquele ponto fora da curva ali que destoa pro mal. Uhum. Destoa pro mal. O cara que faz tanta merda que vai preso, é licenciado a bem da disciplina ali Sim. durante o seu período de recruta. Por exemplo, pô, teve um que a gente pegou, tava brechando a sargento pela janela lá. Pô, Não era tu, não. Não, acho que não foi nem na minha turma isso aí. Não, foi uma turma anterior. Mas acho que foi barra 18. Foi barra 18. Eu acho que eu sei quem é esse carinha. O cara aí. foi pego brechando uma sargento lá dentro do quartel. Pô, o cara tá de sacanagem, né, sacanagem. cara? Pô, é foda. Mas entre outras coisas que acontecem assim, mano, que é bizarro mesmo. E, tenente, esses conselhos que tu dá lá no seu Instagram é de que? É parte teórica? Certo, vamos lá. Quando eu saí das Forças Armadas, eu identifiquei um problema muito grande, que era o quê? A dúvida que os jovens hoje em dia têm a respeito da parte de alistamento. Que precisa para se alistar, como é que ele se alista, o que ele pode fazer lá dentro. A galera vinha muito perguntar pra você. Vinha bastante, principalmente, assim, não nas redes sociais, né? Porque meu Instagram não era divulgado. Mas hoje em dia, tem muita gente que pergunta para mim, principalmente lá no TikTok. Eu criei um canal no TikTok exatamente para falar bastante sobre. Se for verificar lá, tem muitas perguntas sobre exatamente essas dúvidas que eu estou falando aqui. Uhum. Aí eu identifiquei esse problema que é da atualidade. Na verdade, não é da atualidade, é muito antigo, mas que não tinha ninguém que direcionava o pessoal. Aí minha intenção foi o quê? Direcionar os jovens, o que tem que fazer para poder se alistar, o que ele pode enfrentar lá dentro, para ele já ter uma noção, não ir perdido, não ser um Ian da vida, nem um Vieira da vida, quando chega na parte de alistamento, entendeu? Não entrar perdido, saber o que é um NPOR, saber o que é uma seleção geral, uma seleção complementar, as armas ou serviços que ele pode escolher. Então, a minha intenção foi exatamente trazer essas informações aí, tanto para os jovens, tanto para os homens como para as mulheres, que eu tenho também conteúdo falando sobre a parte feminina, como as mulheres podem ingressar nas forças, entendeu? Eu tenho para essas duas áreas aí. Assim, tenente, vamos fazer aqui uma aulinha para galera. Completei 17 anos. Eu já tenho que tá me alistando. Negativo. Você vai se alistar. Pô, pai, caguei o pau já. Você vai se alistar. Eu nem sei, não sei. No ano em que você completa 18 anos. Então tá, eu tenho 17 e vou completar 18 no ano decorrente. Você vai completar 18 anos agora em 2023. Sim. Certo? Esse ano você teria que se alistar, que o alistamento foi até 31 de julho. Junho. Que então, é no primeiro semestre. Se eu caguei pra esse... Eu já sou refratário. Você já vai virar refratário, porque você não se alistou no período. Então, muito difícil você servir ainda com a sua turma. Que a turma é o que a gente chama? A classe. A classe de quem nasceu, está completando 2023 anos, nasceu em 2005, certo? Correto? Sim. Então, muito difícil você servir com muito difícil você servir com a classe de 2005. Você só vai concorrer no ano seguinte. Tá, aí me alistei. Qual seria o próximo passo? No caso, é aguardar o e-mail. Agora mudou muito que o alistamento todo é online, né, cara? Não é que nem
O pessoal que eu acho que foi até 2019. 2019. Eu fui a última turma a ser formada. A minha turma foi a Fez última a ser... tanta bizonice lá que eles mudaram todo o verdade agora, que processo. Mudaram todo o processo, tá vendo só, cara? Pois é. A gente foi, ó, a última turma a ser formada. O senhor formou em 2020, galera de 2020. Formei até 2022, início de 2022. 2020, 2021, 2022, pô, já foi uma mão com açúcar. Eu fiquei sabendo que recruta tomava banho, a gente ficava choco, pô. A gente se adapta à realidade, né, cara? A gente não pode querer colocar a formação que era de 2000 em 2023. Vai mudando, todo ano tem alguma coisa que muda, né? Mas então, assim, os caras não... Pô, 2019 ainda foi puxado. 2020 já foi tranquilo. Não, 2019 ainda foi puxado. Teve 2020 por conta da pandemia, 21 também. Aí sempre teve algumas restrições, ajustes, né? Alguns ajustes ali, né? Beleza. Aí o cara se alistou, ele aguarda o e-mail hoje em dia, né? Isso, o cara vai se alistar online, aí ele tem que ficar acompanhando o site. Às vezes o e-mail demora bastante, quando ele vai ver, às vezes perdeu o prazo ali. Então sempre tem que ficar acompanhando o site, que o site vai dizer o próximo passo ali. Que o próximo passo seria o quê? A seleção geral, que é feita no PRM, a maioria das vezes, no PRM, né? Aí lá no PRM, ele vai escolher a força que ele quer servir. Esse nosso fica ali perto do Poder Judiciário, né? Aqui perto do Tinga. Que próximo, aqui na rua da nossa coisa aqui, né? Isso, na rua do Tinga. Aí o cara escolhe a força lá. Aí lá tem membro de todas as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que aí ele vai escolher para onde ele quer servir, ele já vai ser direcionado para fazer os testes. Aí acabou esse dia, vai ficar acompanhando o site também, para poder aguardar a OM que ele vai ser designado para fazer o teste complementar, que é a seleção complementar. Onde lá ele vai passar tudo que ele passou no PRM, com um pouquinho mais de como é que eu posso dizer? Detalhado, um pouquinho mais detalhado, né? Aí esse é um processo classificatório, né? Processo classificatório, exatamente. Aí tem um quantitativo de pessoas a servirem. Certo. Aí, pois é. O cara passou e tal, aí virou conscrito. Virou conscrito, sim. Ainda não é militar. Não é militar, só virou é militar a partir do dia 1º de março. Isso. Virou conscrito, aí já saiu quem tinha pra sair. Porque da feita que ele entra como conscrito, ele ainda pode existir? Como conscrito, pode. Da feita que ele vira recruta, EV, né? EV. Já não pode mais. Da feita que ele se torna militar, que é publicado no boletim interno, que ele foi incorporado, ele só sai de 2 formas. Preso, morto, licenciado. 3 formas. Preso, morto e no 150. Exatamente. Não, 150 ele não pode pedir. Porque... porque já está designado o dia que ele vai... Exatamente, porque vamos lá, existe 2 coisas. O serviço militar obrigatório e o serviço militar, que é o contínuo ao serviço militar obrigatório, que é quem engaja, que é a famosa frase, eu vou engajar. É aquele militar que servia no serviço militar obrigatório e optou por continuar, teve vaga para ele deu o ok e assinou o famoso contrato com as Forças Armadas por mais um ano. Esse militar, ele pode pedir o 150. Que ele vai na próxima baixa. O que engajou. Que engajou, pois Isso. O serviço militar obrigatório, não. O próprio nome já diz. Obrigatório. Ele vai ter que ficar aquele período todinho, ou ele vai sair só a bem da disciplina. Cara, eu vou pagar um bizu pra galera que tá querendo virar militar aqui. Vou pagar um bizu do Vieira aqui. Quem quiser servir o EB aí, que tá assistindo a gente, não vá no ano que vocês nasceram. Vão como refratário. Eu era o 05 da minha turma. Olha, não tem tanta regalia, mas assim, 1/4 de hora tu pode escolher, entendeu? Então, o cara que era moderno aí, o cara que foi moderno, vocês já começam... Falando besteira, não tá? Bizu furado. Papo reto, olha só. A família de vocês vai lá pra ver vocês naquela, como é? Aquela paradinha de... Logo quando entra lá no dia... Incorporação. Na formatura... O mais moderno, o que ele faz? Vai abrir o portão. Ele abre o portão pra toda a tropa vir marchando. Pô, tu já pensou, mano? Quer ser o da frente, claro, eu fui testa da galera. Cara, mas isso daí é maior bizu furado, cara. Pô, tenente. É bizu furado, pô. O cara escolheu 1/4 de hora. Vamos lá, pra você ser refratário, você tem que perder o período de alistamento. Mas só que aí, de repente, você quer uma documentação, você tem que ter o alistamento militar.
Entendeu? Passar um Lembrando ano aí. isso daí, que quem não Sim. se alista no período pode Fica ter falando. direitos suspensos ali, pô. Bizu errado. Entendeu? Não, mas aí, tipo assim, tu ficar 1, 2 aninhos. Eu entrei com. Quantos anos? Velho? 19 anos. Não, pô. Um ano depois. Eu entrei com 21 anos, pô. 21 anos, que eu ia completar em outubro. Ó, por exemplo, nem de carteira assinada você poderia trabalhar, pô. Porque você não tinha. Você não Olha o tava. bizu, você olha não o tava- bizu que ele você tá não tava pagando com pra vocês seu aí, ó. alistamento militar kit ali. Não tava kit com as obrigações militares. Não trabalhe de carteira assinada antes de servir o EB. Pronto, é simples. Mas, ó, tenente? não, isso é pra galera que quer servir, entendeu? Quer servir. Quem não quiser servir... Quem quer servir, antes de completar 18 anos, já procura. Siga lá nas redes sociais. Claro. Tenente Melo Underline, que aí Tenente Melo Underline. pode chegar lá que a gente bate um papo. Esse é o bizu certo. Não siga não, o Vieira aí. Olha, o recruta, ele é... Como é que eu posso dizer assim? Ele é... Olha, eu fui recruta, eu tenho assim uma certa... Eu vou olhar mais o lado de vocês, entendeu? Tenente foi tenente. Ele quer saber de sugar recruta, então... Olha, Ó, agora a gente- C01 não é bizu. A gente só suga recruta bisônio. Recruta que. Por isso ele era sugado. Por isso que ele era sugado. Não, eu não fui entendeu, sugado. cara? Eu não fui Por sugado. isso que eu ele não era fui sugado. Eu fui tão bisurado que eu nem fiquei na tropa, pô. Tá Não foi? bom. Eu, o Tenente Mas- Melo, ele era mas só o que, chefe ó, do meu grupamento. Aí só que aí pergunta pra ele o que ele ficou fazendo depois lá no meu pelotão. Quer responder? Batendo foto. Não, vamos lá. O que você pediu pra fazer depois? Ah, depois que eu vi... pediu pra voltar. Pediu pra voltar pro Sabe pelotão, por quê? pô. Porque eu sou muito operacional. Eu vi que foto não era pra mim, pô. Eu falei, Tenente, se eu tiver precisando de alguém operacional aí, conta com o Vieira, 1905 tá aqui. Aí o Tenente só fez assim pra mim, ó. Vai pra lá tirar suas fotinhas, vá. Não venha me perturbar aqui, não. Cara, mas assim, Tenente, agora a gente vai pras perguntas de efeito aqui. Vamos lá. Pergunta de efeito. Fiz um roteiro aqui, a gente é organizado. Antes de fazer a pergunta de efeito, a gente tava falando de jiu-jitsu, né? Isso. Pô, sou muito apaixonado por jiu-jitsu. O senhor treina até hoje? Não, tô parado, cara. Tá parado? Hoje Desde a em época dia- lá do bebê naquele tempo ou não? Eu ainda treinei um tempo depois, mas só que aí eu parei. Hoje em dia o tempo tá bem complicado e jiu-jitsu, infelizmente, é uma arte que elas são em horários ali que você não tem tanta disponibilidade, por exemplo, 8 horas, 8h30, ou de manhã cedo, que são horários que eu já tô na rua. Acordo muito cedo, já saio e chego bem tarde em casa. É complicado, né? Mas o senhor também, pô, apaixonado por jiu-jitsu, né? Sim, gosto muito da arte. Quando o tempo vagar novamente, pretendo voltar a treinar e não parar. Pô, top. Bora, agora a gente vai pras perguntas de efeito aqui. Se o senhor pudesse voltar há 5 anos atrás, o que o senhor dizia pro Tenente Melo lá? Não, 5 anos não. Digamos assim, quando o senhor tinha ali seus 18 anos, 19 anos ali, quando tava na dúvida ali de ser um tenente ou ser um soldado da PM, o que o senhor falaria para aquele cara? Cara, assim, a gente tem que criar uma maturidade muito rápido. A gente tem que tomar uma decisão muito rápida na nossa vida, né? Mas o que eu diria pro Tenente Melo de 5 anos atrás, 4 anos atrás, aí, 5 anos atrás, Ensina aula de continência pro Vieira. dava um cascudo na cabeça dele, cara, tu tá fazendo merda, cara. Que a gente fica pensando, tava até falando aqui um tempo atrás aí com a mulher, né? Dizendo, tanto de merda que a gente fazia quando era mais novo ali, que a gente não tem aquela maturidade formada na cabeça, que a gente olha aquilo que a gente fazia nas formações, a gente diz, isso daqui podia dar merda, olha. Pô, pior que 2019 ainda, não na minha turma, não na galera, mas vocês comentavam muito sobre muita coisa que... Exatamente. A gente... Pô, teve gente que pisou na mão de recruta rastejando, pô. Teve gente que pegou alicate e apertou a orelha de recruta, cara. Pô, eu fiquei sabendo dessa daí. Turmas muito anteriores aí ainda não tava... E o pior é que esse camarada que fez essa situação aí, a galera gostava, era considerado, né? Era considerado. Era, mano, a galera gostava dele, tô te falando. Então, cara, era muita merda que... Hoje em dia, tá maluco, mano. O que cara o era aspira preso... fazia. Aí a gente dizia que o comandante, quando a gente aspira, né? O comandante ele tem que estar com 2 coleirinhas assim, ó, puxando os aspira, que na época ele era praticamente um tenente um pouco mais novo, né? Já era tenente, que era o tenente Brandão, e eu aspirante, que a gente dizia que o comandante tava com 2 coleirinhas ali, puxando ali, o cara, opa, que não, aí soltava quando tinha que soltar a coleira ali,
A gente dizia que isso daí, a gente fazia muita merda, cara, mas... E, tenente, qual é a sua definição de felicidade? Pergunta de efeito. Cara, minha definição de felicidade é fazer aquilo que a gente gosta, né, cara? A gente ter aquela vontade de fazer alguma coisa e fazer. Pensando, claro, nas consequências, a gente tem sempre que analisar as consequências daquilo que a gente quer fazer, pretende fazer. Mas se não ultrapassar o direito de alguém, cara, faça. Porque a gente diz que tempo não volta. Tempo não volta. Então, se você tem tempo de fazer aquilo que você quer, aproveite e faça, para depois você não se arrepender. Pode crer. Pô, bacana. E assim, teve alguma pergunta que o senhor acha que eu não fiz pro senhor, que o senhor queria ter respondido? Cara, acredito que não. Assim, nosso bate-papo aí foi um pouco sobre a parte da vida militar, né? Entender um pouco mais sobre decisões passadas. Então, assim, que esteja recordando, não... Agora não, né? Agora não. Assim, a gente tem projeto para trazer alguns convidados novamente. Com certeza o senhor vai ser chamado para vir, porque, Agradeço. a gente ficou conversando antes de ligar as câmeras aqui, a gente já tá conversando Muito que tempo. já Muito tem uma tempo, hora. exatamente. A gente iniciou nossa conversa e a gente ainda tem, assim, Muito assunto. assunto para comentar, né? A gente vai fazer agora o famoso bate e volta aqui que a gente faz. Assim, eu falo uma parada, o senhor responde com outra, claro, com uma certa coerência, né? Eu não vou falar aqui pro senhor X, senhor Selva. Porra, não vai fazer isso aí. Mas assim, é um quadro aqui de encerramento, tá? A gente vai fazer o bate-volta e o senhor já a gente fala daqui e o senhor vai responder daí. Lembrando, pessoal, Belém Artigos Militares e Futuro Corretora de Seguros. São nossos patrocinadores, a gente agradece muito o apoio de vocês. E caso vocês queiram patrocinar a gente, é só entrar em contato tanto no Instagram, que a gente vai estar respondendo vocês. Quem quiser fazer a doação, o QR Code está na tela, tá bom? Sigo muito aí o Tenente nas redes sociais, vai estar toda na descrição do vídeo aí. Tenente aí. Segue a gente lá. Tenente Melo, vai estar na descrição aí o Instagram dele, o TikTok também. Eu nem sabia que tinha TikTok. Na verdade, eu comecei o canal no TikTok, né? E depois eu... Fez o Instagram. Eu fiz o Instagram ali porque às vezes tinha perguntas que eu não conseguia responder no TikTok, que ele é um pouquinho organizado, né? Na parte de perguntas ali. Aí tinha coisa que eu não tinha respondido, aí criei um Instagram ali exatamente para ter uma diferenciação na hora de responder, até mesmo quem quiser perguntar no privado ali. Às vezes tem muita gente que fica com vergonha de ficar mandando mensagem. Sim. Se bem que o TikTok tem essa função, mas eu prefiro fazer ela pelo Instagram. E assim, então provavelmente não, né? O senhor responde mais a galera pelo perfil do Tenente Melo, não do Ian lá. Isso, Tenente Melo. O meu pessoal, inclusive, ele é bloqueado, né? Ele é travado ali. Então, não aceito pessoas, assim, desconhecidas no meu pessoal. Ah, pode Sim, crer. bacana. Então vamos Então lá. vamos lá, Tenente. Uma cidade. Belém do Pará, cara. Sou apaixonado pela minha cidade. Um time. Remo, claro. O melhor time do mundo. Uma música. Uma música. Cara, são tantas Você músicas. gosta de escutar música? Cara, eu gosto muito de escutar música, mas só que uma específica, assim, só uma, cara, porque Uma banda, um cantor. Porque a pergunta Cara, que a gente coloca aqui é uma música que não pode faltar na tua playlist. Cara, eu sou muito fã do Red Hot. Red Hot, Top. Top. Sou muito fã. Filme, assiste filme, fale um filme aí. Assisto. Cara, filme... Eu gosto de John Wick, tá aí, John Wick. Wick, É bacana, top. é bacana. As mentiras são bacanas. Ou Velozes e Furiosos, né? Uma série. Uma série... Eu tô assistindo agora Mentalista, tô gostando bastante, cara. Não conheço. Fala sobre o quê? Cara, é tipo assim, ele é um consultor do... É o CBI, que é como se fosse o FBI mais regional, né? E eles vão desvendando o crime. Ele tem uma forma de pensar, de descobrir certas coisas muito bacana. Tô assistindo top. ele agora Eu assisti um com a que é Madame. mais ou menos assim, Baltazar, se o senhor assistiu. Não, ainda não Top assisti. também, se eu tiver tempo aí, dá uma Ainda não olhada. assisti. Tô assistindo com a Madame agora e, pô, a gente tá filme gostando. Netflix e pá. Ei, mas só que essa daí é tipo um CSI, mais ou menos? É estilo CSI, é investigação pra entender quem foi que cometeu aquele crime, sim. tudinho. Esse aí Pô, que eu te falei bacana. é É nessa bacana. pegada aí também. Um esporte. Também aí tu me quebra, cara. São vários esportes que eu tenho afinidade. Futebol, jiu-jitsu, muay thai. Todos esses esportes aí eu sou extremamente fã. Top.
Essa a gente já sabe. Uma bebida. Bebida? Não pode faltar o energético. Não pode. O energético não pode faltar. A gente nem contou essas histórias de escolta. De escolta a gente não contou as Eu histórias. tava lá, pessoal. Tava lá, mas filmando. Filmando. Eu tava, não importa como. Se não puder participar, atrapalhe. Mas, bem, não, preciso contar a história aqui. Instrução de frenagem dos batedores, não sei se o senhor lembra. Sim. Aí eu peguei e falei assim, pô, tenente, eu posso botar uma câmera bem aqui? Não sei se o senhor lembra. Fazendo Não, besteira. isso- Cara, quando ele dava ideia, era só pra fazer merda, cara. Aí eu Era falei, só pra "Mano, fazer merda. Não, te liga aí, olha a minha ideia. Eu falei assim, pô, tenente, eu quero colocar uma câmera bem aqui. Aí manda um batedor vir de... Olha a minha ideia. Eu mando um batedor vir de lá e fazer uma frenagem bem perto da câmera. Ele olhou pra mim e falou assim, não, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Se o freio der pau lá e o batedor sair te levando lá. Aí eu falei, não vai, pô. O cara é bom de moto. Olha, pô, não tem como. Mas assim, no mais eu era um bom soldado. Um ídolo. Um ídolo. Cara, meus pais. Eu devo tudo a meus pais, cara. Meus Os seus pais pais são vivos até hoje? São vivos. Meus avós também, meus avós Pois paternos. é, o senhor tem uma paixão pelos seus avós. Tenho, também, né? cara. Meus avós são minha paixão, cara. Morei com meus avós. Sinto muita falta deles, que eles já faleceram, né? Ah, Mas meus avós e meus pais são totalmente pontos fora da curva pra mim. Um programa. Programa. Brother. Brothercast. Oh, Aê. aí. Bom. Um curso. Um curso em que Curso sentido? do EB. Do EB? Do EB. Cara, um curso que gostei muito, que inclusive me deu um know-how muito grande, foi o Seg Out e o Batedor, cara. Esses dois me deram um know-how muito grande. O Seg Out, eu também tava lá no Seg Out. Seg Out é um curso assim absurdo mesmo. curso- Eu acho que tipo assim, se eu tivesse ficado, seria um dos primeiros que eu iria. Seg Out e Batedor, eram os dois assim que Cara, são dois cursos que deram um know-how muito grande, principalmente dentro da força, cara. Onde abriu portas. Sendo bem sincero, abriu portas. E Porra, querendo ou bacana. não, é um curso que, pro senhor que pensa em ingressar novamente aí na área de segurança pública, Sim, vai contar vai muito. contar demais isso daí, porque a E gente a galera tem uma visão do EB, assim, muito fechada, né? é muito deturpada ali. E, pô, olha só, cara, o EB tem esses cursos aí que é absurdo, são coisas, assim, muito top mesmo e que abrem muitas portas, né? Demais. Cara, esses dois cursos aí, eles abrem portas, pode ter certeza. E Essa última aí eu vou deixar tu fazer. acho que é porque tu não sabe pronunciar a palavra. Não. Sabe? Um Charlie Mike. Ai, Uma Charlie Mike, Charlie Mike. cara, o pessoal dizia... Aquela que você gosta de puxar, qual era a melhorzinha? Eu gosto muito das canções de choque, cara. Principalmente, acho que envolve a parte de choque. Essas canções são as mais vibrantes pra mim. Até por conta da nossa atividade fim dentro da PE, né? Que a nossa atividade fim era a parte voltada pro GLO, pro combate urbano. Pô, e não é querer falar nada não, mas essas Charlie Mike que a gente cantava, acho que dava mais o gás. Não Cantei uma aí. Vibrava Cachorro muito. latindo, criança chorando. Pô, essa daí é top. É né? top, pô, é top. Guiado por Deus, ninguém me sei. Pô, tá maluco, meu irmão. Ei, eu ia aqui com cãibra correndo, mano. Tá doido. Pô, a gente cantava uma que era da Rotan aí, né? Que a gente gostava muito de puxar. Bom dia, cidadão, preste atenção e não me julgue, que você levava não. muito essa daí. Aquele vagabundo matou o nosso irmão e por ali ia, né? Pô, era show de bola. embaçado. Tenente, assim, eu espero muito ter uma outra oportunidade de trazer o senhor aqui pra gente continuar trocando ideia. Numa próxima vez, quem sabe no ao vivo, pra galera ficar mandando perguntas aqui, a gente trocar um papo bem da hora, Com viu? certeza, o convite E, de vocês será muito bem-vindo. Pô, de coração mesmo, eu agradeço muito a sua participação, a senhor ter aceitado Muito obrigado, de primeira. Tenente, de coração Pô, mesmo. eu mandei mensagem pro senhor, meu irmão, fechou, vamos lá, vamos falar sobre o quê? Então, assim, pô, te agradeço muito mesmo, assim, até a galera da minha turma, assim, se tinha, que eu acredito que não, a galera da minha turma toda tem uma admiração muito grande pelo senhor e, assim, o senhor tá aqui mostrando para eles que o que passou. Eu, particularmente, tenho um tipo de mal com o senhor. Foi tudo muito, muito bacana, tudo que a gente vivenciou lá no Exército, né? Mas, assim, pô, te agradeço mais uma vez muito por ter aceitado o convite e pode falar o que o senhor quiser agora. Cara, como eu falei pra vocês, né? Dentro da caserna, a gente é uma família. Inclusive, falava pra vocês durante
durante a formação, né, que a gente é uma família. Sim. O pessoal do meu pelotão era campeão de escutar isso daí. A gente vai estar ali para tudo, cumprir missão junto. Dentro do quartel, profissional, fora do quartel, meu amigo, eu sou amigo de vocês, não tem problema nenhum. Se eu me dispus com alguém algum dia, peço até desculpa, que a gente somos seres humanos, né? Somos passíveis de falhas. Então, a minha intenção sempre foi ter uma boa relação com todo mundo. E espero que sempre mantenha assim, né? Seja sempre assim, com principalmente todo mundo que serviu comigo aí. Pô, sim. E falando, eu assim, conheci o senhor no passado lá, pô, o senhor era um cara assim, fora do eixo, assim, muito gente boa. Acho que era a sua função, às vezes, dar uma clicada na gente, fazer alguma coisa, porque a gente estava ali para tirar aquele esmalte civil, né? O cara tem que se vestir de militar certas vezes. E eu acredito assim, o senhor era um líder mesmo, era um cara que, pô, fora de série. E eu tive pessoas lá dentro que, por alguns momentos, tentou ser alguém maior que eu, e o senhor sempre... Pô, teve uma vez... Eu já ia me encerrar, mas eu acabei lembrando. É muita história. Teve uma vez que teve um tenente que, pô, veio querer, de outro pelotão, veio querer me dar uma mijada por um motivo que eu nem sei o que foi que aconteceu. E o senhor pegou e falou assim mesmo, fulano, deixa comigo que nos meus soldados eu que dou a mijada. Aí o senhor me tirou de lá, eu não levei mijada, e falou só pra mim assim, o que aconteceu? Eu falei, nem eu sei. O senhor pegou e falou pra mim assim, tá, vai lá pro teu pelotão, vai lá pro pelotão, relaxa, fica lá e tal. Então, tipo assim... pô, foi um líder, foi um cara assim que... Tu não lembra, mas com certeza tu fez uma merda. Não, juro pra ti, a galera da minha turma tá ligada nessa parada aí. E é uma coisa que eu sempre falo pra eles, falei, mano, eu ia levar uma mijada sem nem saber o motivo. E o tenente foi lá e me salvou, pô, então, pô... Cara, a gente tem que ser profissional, né, cara? A gente não pode... dentro das Forças Armadas, a gente não tem só um lado da moeda. Na verdade, em qualquer lugar, né, cara? A gente não tem só um lado da moeda. A gente tem que escutar todas as versões. Então... Pô, eu tenho que saber a versão do soldado ali para poder entender o que foi que aconteceu. Porque não adianta só virem trazer para mim qualquer coisa, que assim como dentro das Forças Armadas, em qualquer lugar, existe a fofoca, existe ali a soberba de alguém querer fazer alguma coisa que não está de acordo. Não é previsto, né? Então eu sempre fui um cara extremamente profissional, pessoal, cara. Sim. Não pode confundir. Então, o meu pessoal tá comigo ali, eu que vou apurar que vou fazer alguma coisa... Diferente se o comandante falasse alguma coisa. Aí é complicado. Mas alguém do meu nível ali, cara, eu ia fazer as tratativas de acordo com que eram de direito meu. Pô, bacana. Outra vez, muito obrigado aí, tenente. Então, a gente tá encerrando. Eu agradeço o convite. Mas... Quer falar alguma coisa, tenente? E, pô, falei demais. Eu fiquei muito empolgado nesse episódio. Eu confesso, pô, fiquei mais... É isso aí. Galera, tem nada pra falar, tenente? Não. Encerro por aqui. Tem alguma coisa pra falar, mano? Não, tranquilo. Cara, galera... Curta, dá o like aí, compartilha, comenta. Esse episódio foi... Porra, a gente vai trazer o tenente de novo aí pra falar só histórias de quartel, tá aí. Pô, só história de quartel, só história de quartel, pô, pronto, tenente, brigadão. Tamo Beleza, junto, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, galera.